Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. É com grande alegria que estamos de volta aí, toda quinta-feira, às 20 horas, sempre interagindo, buscando que vocês façam perguntas, participem, vocês podem contribuir com alguma informação, e podem até discordar. A gente sabe que, como diz, né, Milton Júnior, o NED é nosso. E hoje a gente tem dois convidados. O nosso querido irmão Milton Júnior, não é Alcina Medeiros, me enganei, Alcina Medeiros. Cabelo é igual. Cabelo igual, né? Melhorou muito a imagem agora, vocês estão vendo que a imagem melhorou bastante, né? E o Dom Júnior está no aniversário de uma casa espírita na Praia Grande, ele foi convidado uns tempos atrás e já estava marcado. Então ele não estará com a gente hoje, mas quinta-feira que vem ele está retornando. E hoje, com a graça de Deus, a gente tem o nosso querido amigo, que eu gosto muito, que é o Beni. Tudo bem, Beni? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado. Aí, e aí o pessoal vai entrando. Sabe o que vocês vão fazer? Vão avisando. Vai compartilhando. Todo esse tempinho, como vocês compartilhando, a gente vai dar um oi para o pessoal que está entrando agora, mas vai compartilhando. Você da página do tratamento, você que está nos assistindo da página do tratamento, você vai fazer aquela prece no final, você está acostumado. Coloca, já prepara teu copinho d'água daqui a pouco, aí quando terminar, a gente vai aí para essa água ficar purificada. Urânia Trudes, boa noite, seja bem-vinda. Inês Sobreira, tem a carteirinha aqui do NED, né? Inês Sobreira faz parte do NED aí há muito tempo. Feli Manfredi também, uma boa noite. Luciene Garante, seja bem-vinda. Luciene também tem carteirinha do NED, já adquiriu. Ana Luísa Abonante, Ana Luísa Abonante, deve ser da página do tratamento, a gente vai fazer vibrações também, né? E o Anthony, né, também. A Ana Luísa está lembrando do Anthony também. Maria Luísa também, olha lá. Colocamos nomezinhos aí para vibração. A gente vai fazer aquela prece no final, né? Rosana, nossa amiga Rosana Galvão, aqui, trabalhadora da casa. N. Martins, boa noite a todos. Heloísa Inácio, trabalhadora da casa, boa noite, Heloísa. A Luciana Garante falou o quê? O som está falho, é isso? Pessoal, me confirma, o som está bom, está falho, o que está acontecendo? Vamos lá. Delmira Santos, boa noite a todos. E Flaviane, você, boa noite. E a Priscila que estava na China, né? Voltou agora, está aí com a Inês aí, com a mãozinha. Já vai embora também, logo, mas nos próximos meses. O som não está bom. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir enquanto vamos verificar. O seu, de repente, você. Se o pessoal puder dar um... Se o pessoal puder falar. Muito bem, não tem problema. Espera um pouquinho, vamos dar uma olhadinha? Às vezes acontece. Pois é. A gente ainda tem o som ambiente aqui, se precisar. Entendi. Já entendi o que está acontecendo. Vamos lá. Deixa eu só... Pessoal, agora só um pouquinho. Esse som que está acontecendo é do StreamYard mesmo. Esse som não é um problema nosso. Tanto que eu gravei agora à tarde. Está picotando, né? Vê se está picotando, dá uma olhadinha agora. Vamos lá. Vamos ver. Áudio. Parece que foi, hein, Zé? Melhorou? Para mim, aqui no retorno, melhorou. Se o pessoal puder falar se melhorou, se está melhor. Para mim, aqui melhorou. Tá bom. Parece que sim. Tá bom o som, melhorou. Sim. Deixa Tá bom eu o som, explicar. olha lá. Marisa Fente, Boa, melhorou, ela time. melhorou. Legal. Obrigado, gente. A questão é o seguinte, pessoal. Para vocês terem ideia, eu não mexi em nada.
é do StreamYard. O StreamYard anda com problema. Ontem, por exemplo, é até bom que o pessoal saiba, o StreamYard não conseguiu colocar as cirurgias espirituais no Facebook. E mandaram um e-mail para mim pedindo desculpas. Então, é do StreamYard. Infelizmente, é o que está acontecendo agora. Vamos só terminar rapidamente aqui, ó. Delmira já melhorou, já foi. N. Martins eu já tinha falado. Ângela Maria, seja bem-vinda, Ângela Maria. Que nome lindo, né? Nome de cantora. Rosana Galvão, a gente já estava falando que melhorou. Dora Silva melhorou. Vera, olha a Verinha aí. Não é a Vera lá da... Do Ceará? Não, não é, né? Martining. Não é. Tá bom. É tanta Vera, né? Uhum. Pessoal, a primeira parte será o Livro dos Espíritos. Me diga para mim, quais são as perguntas? 773 a 775 sobre os laços de família. Laços de família? Isso. E vai de encontro com o segundo assunto que o Beni vai falar também, isso. Não é isso? Isso. Sobre a alma gêmea. São 2 minutos de vídeo. Durante esses 2 minutos, vai compartilhando com o pessoal, para o pessoal assistir, tá bom? 2 minutinhos de vídeo, é rápido. Vamos assistir falando sobre os laços de família. Capítulo 7. Leis de Sociedade. Laços de Família. Perguntas 773 a 775. O voto do silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. Há pessoas que deduzem, do fato de os animais abandonarem suas crias, que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar disso? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Ok. Então, foi bem claro, né, essas respostas dos espíritos aqui para a gente, né? Então, eu acho assim, a gente foca mais, né, nessa pergunta 774, né? E ele diz assim, o homem tem outro destino que não é dos animais, né? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Então, dentro dessa ideia, né, de nos agruparmos em sociedade, em família, né, em grupos, é que nós crescemos, é que nós evoluímos. E aí, como tem na última pergunta, né, o que aconteceria, né, se não houvesse os laços de família, né? Ou seja,
um aumento do egoísmo. Porque se você não consegue viver em sociedade, viver em família, você não consegue crescer. Você só vive para você mesmo, né? E aí, o interessante disso aqui, para aumentar, é quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Sobre honra teu pai e a tua mãe, o item 9. E ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, aí Kardec nos coloca assim de maneira muito clara, muito clara, né? Sobre essa ingratidão. Então, a necessidade, muitas vezes, de você ter no teu seio familiar um espírito que necessita de entendimento, de evolução. Nem sempre no grupo familiar vem só espíritos afins, espíritos amigos, né? É importante também que a gente entenda que quando ele fala em laços de família, ele não está falando só, os espíritos não estão falando só em família, casamento, né? Esses laços de família são de grupos mesmo, né? De união. É importante a gente abrir isso, né? De entender. Quando você lê o Evangelho, isso fica até mais claro, né? Porque essa é a finalidade, né? Das reencarnações, né? É abrir esse leque, né? Então, dentro de cada grupo familiar, vem aquele grupo de espíritos afins, espíritos que têm a mesma finalidade, a mesma meta a ser alcançada, mas também vem espíritos que necessitam aprender com você, crescer com você, resgatar, às vezes, débitos, né? Às vezes, dentro da própria família, vem inimigos, né? Vem pessoas que... Isso não é regra, né? Não. Não é regra. É isso que eu estou dizendo. Nos grupos familiares, você tem diversos tipos. Você tem espíritos eu só estou falando isso, afins... Desculpe eu te interromper. Imagina. Eu estou falando isso, e quem está assistindo deve perceber que nós usamos a desculpa... vai falando. Nós usamos a desculpa pelo fato da pessoa não se corresponder à minha opinião, não aceitar a minha opinião, e já criando uma denominação de uma pessoa que no passado foi adversário. Não necessariamente. Porque nós usamos, nós temos maneira de fazer isso. Eu acho até que esses casos em que vêm inimigos ferrenhos dentro do próprio lar não são tão usuais. Assim, não é uma coisa que tenha muito, né? Eu acho que o que se mais tem é espíritos afins, com os mesmos débitos, com as mesmas necessidades evolutivas. Com a mesma personalidade. Principalmente. Se tivesse mais aquele que tem mais débito dentro de um mesmo núcleo familiar, dentro de um mesmo seio familiar, imagina... Se já não é todo mundo, imagina a confusão que seria. Exatamente. Então, assim, existe... Aí você vai... Dentro desses núcleos, às vezes, encarna um espírito estranho, né? Que não é estranho, mas assim, ele é a primeira vez que ele vai estar com aquele grupo familiar, né? Por que isso? Você consegue perceber isso? Você consegue observar e perceber isso? Você consegue perceber quando você tem a visão que nós espíritas temos, você consegue. Sabe aquela frase que você diz assim, um estranho no ninho? Um estranho no ninho. Aquele filho que você olha assim, você fala, gente, ele não é ruim, ele não é uma pessoa má, não é uma pessoa sem caráter, não. Ele é simplesmente diferente. Totalmente diferente. Meio assim, gata borralheira no Cinderela, né? Diferente. E assim, às vezes não há entrosamento harmonioso de sentimentos, inclusive. Não é que eles não se gostem, mas não tem aquela afinidade tão intensa, mas que vai se criando, porque é essa a finalidade das reencarnações. O pessoal no popular fala que caiu de paraquedas, né? Que caiu sem querer de paraquedas, não é verdade, o pessoal que está assistindo? Caiu de paraquedas. Ou então, por exemplo, que você tem mais afinidade com um primo,
com um amigo do que com os próprios irmãos que você tem. Ou seja, porque as famílias elas vão se modificando para que, no final, sejamos uma grande família. Porque o que vai prevalecer quando a gente passar para o mundo espiritual é o sentimento de família, de sangue que está ali. Né? Isso sobrepõe. No próprio Livro dos Espíritos e no Evangelho, ele fala sobre isso, que às vezes, né, e aí a gente vai falar desse espírito que reencarna ali por necessidade. A gente tem no livro Nos Mensageiros, do Sigismundo, né, que ele é um espírito que necessita reencarnar, ele vem como filho do casal que ele deu, se eu não me engano, ele assassina o marido para poder ficar com a moça, no livro Os Mensageiros de André Luiz, a gente tem toda essa história destrinchada. E aí ele pede, né, para reencarnar naquele seio familiar, né, para poder resgatar e acabar com aquele ódio, com aquele medo, inclusive, né, que é o sentimento que o marido tem em relação a ele, inclusive depois que ele nasce, né, o sentimento de medo. Né? Agora eu fico pensando assim, vamos para Jesus. Qual é a relação de Jesus com a sua família, sendo que tem determinado momento que a mãe foi buscá-lo no meio daquela reunião, né? Eu não lembro, eu não tenho uma memória boa, mas eu lembro que ele foi buscar e ele falou, quem são meus pais? Mas aí é como a gente sempre lê, e o próprio Kardec ele fala isso no Evangelho. Que a gente não pode... Primeiro que nós sabemos, né, que os evangelhos foram escritos depois. Muito tempo depois da morte de Jesus. Isso. Então, assim, não se sabe se realmente ele falou daquele jeito. E a gente sabe que acho que é hebraico, né, que Jesus usava... A linguagem era bem... muito rudimentar. Então, assim... que nem aquele, né, odiar pai e mãe, né, que era moral estranha, no capítulo de moral 23, estranha. Capítulo 23. É 23. Então, assim, do moral estranha, que também tem essa coisa. Então, quem é meu pai, quem é meus irmãos, né? Então, ele diz que são pai, mãe e irmãos, aqueles que estão ali que comungam. E o Kardec, ele faz a menção de que Jesus não perdia nunca a oportunidade de ensinar. Então, ele não estava ali dizendo que ele não os reconhecia como mãe e como irmãos, mas ele dizia que todos ali eram irmãos e mãe dele por causa da comunhão de pensamentos. E até no Evangelho, o Kardec também traz para a gente de que o fato de a gente ter várias encarnações não diminui o laço de amor que a gente tem pelo outro irmão. Exatamente. Muito pelo contrário, ele amplia isso, porque de repente, não necessariamente nessa encarnação, eu estou reencarnando com alguém que esteve do meu lado enquanto meu cônjuge, enfim. Sim. Mas de repente, numa próxima encarnação, de repente o amor que você sente por aquele espírito, por aquele ser, é muito maior e transcende uma encarnação marido-mulher. Isso é interessante, porque a gente costuma usar esse recurso durante as nossas reuniões. E a maioria das casas espíritas. Por quê? Porque quando você pega as pessoas que frequentam o centro, muitas delas têm problemas familiares no atendimento, na consulta, né? Trazem uma série de problemas. E outros acham que existem espíritos, né, ruins, né, negativos do lado dele. Aí a gente começa a lembrar da família espiritual. Você esqueceu que você já foi pai, já foi mãe, que você já foi irmão, já foi tio, que você tem uma família que você já amou muito e continua amando, e que esse amor, ele continua, ele extrapola de uma encarnação para outra. Você esqueceu? Então a gente começa a lembrar a pessoa fala, é verdade, não é a minha, a não ser que seja a primeira encarnação, e não é. Mas não é, não. Ninguém, aqui no planeta então, Terra nós não temos ninguém então, a gente primitivo. sabe, mas a gente sabe, então, que a gente tem uma família espiritual muito grande. E que tal você sintonizar com eles? Que tal você, né? Sim. Entrar em contato com eles, ao invés de achar que tudo ao teu redor é a razão dos teus problemas. E que tal esse suporte de amor que eles carregam, que nem você falou,
Eles carregam esse suporte de alma, esse amor Sim. continua. Não é verdade? Essa é a finalidade mesmo, que quando a gente desencarna, o que prevalece é o amor. É o amor. Porque o sentimento de amor, o sentimento, às vezes, não é de amor, é de bem-querer, é de gratidão. Né? Então, esse sentimento, ele é superior à desavença. Porque como a gente lê no próprio Evangelho, nos livros, que o ódio nada mais é do que o amor machucado. Verdade. Né? Uhum. O ódio, ele é um amor que foi ferido. Então, para ele voltar a ser amor, ele não precisa muito, ele só precisa reavivar essa chama, porque essa chama está dentro de nós, que é o amor, né? O que você acha, Bem? Acho que é exatamente isso, concordo super com você, inclusive, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, eles trazem bastante isso, né? E Sim. me recordo que uma das primeiras lives que eu fiz com meu pai, que a gente teve um programa, na época, principalmente da pandemia, a gente trouxe bastante isso, também num lado de tentar entender e enxergar por que existe essa primeira infância, né? E por que, de repente, a gente ainda, né, enquanto espíritos em evolução que somos, porque a gente ainda tem a infância nesse perfil, assim, infantilizado, de não saber falar, de não saber andar. Aí você imagina, numa suposição que nem sempre é assim, mas, de repente, um espírito que reencarna com desavença numa família que já tem essa desavença, Sim. Imagina se ele reencarna ali, você lembra ou você sabe, o fato do pai e da mãe terem essa necessidade quase que instintiva de educar o filho, de educar, de ensinar, por melhor ou não que sejam o papai e a mamãe, mas ele tem aquela instintivo de ensinar, né? Isso. Então, por mais que, de repente, seja um espírito que existe essa desavença, ela fica, pelo menos, diminuída quando a gente fala dessa primeira infância. Quando que ela você vê aquela fragilidade da criança, né? Porque você imagina a criança ali, porque quando a gente depara com uma criança que tem um procedimento adulto, e você às vezes depara com crianças que têm um procedimento austero. Esse aqui foi um. Austero, assim, ele te traz um certo desconforto. É uma coisa esquisita. Ou quando a criança te dá uma resposta assim muito incisiva, aquilo Se você não entende, é verdade. Se né? você não Exatamente. Entender, claro. Mas a princípio te dá um certo. Tem tempinho para eu dar uma lida nos dois últimos. Os dois últimos parágrafos desse item 9 do Evangelho, Ingratidão dos Filhos. Só um instantinho, pessoal. Vamos lá, vamos fazer perguntas. Só Delmira até agora fez um comentário. Cadê a participação de vocês aí? Porque essa mensagem aqui que está no Evangelho é de Santo Agostinho, Paris, 1862. E o último parágrafo dele, eu acho assim, encerra bem e monta bem, ele diz assim, os espíritos, cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e afeição levam reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem a famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Perfeito. Então é isso, né? Agora eu tenho um comentário para fazer para vocês dois. Vamos lá, o pessoal está assistindo e fala assim, legal, eu estou junto com aquelas pessoas na minha família, lá eu vou criar sentimento de perdão, eu vou criar sentimentos que eu não consegui criar antes, e de repente eu fracasso, não dá certo, separa, vai um para cada lado e tal. Quantas vezes eu vou ter que ficar nessa? Porque tem gente que diz assim, eu não quero mais voltar com meu marido, não.
Eu vou fazer de tudo. Eu volto lá no plano espiritual, eu não quero encontrar meu marido de volta, não quero encontrar aquela mulher de volta. Né? Sinto muito. Não quero encontrar. Mas eles não dão um descanso, tipo assim, conseguiu uma, fez 2, 3, fracassou 3 vezes. Eles não dão assim, falam, não, para. Não dá uma paradinha, não, para poder... Porque os nossos, eu duvido que os nossos compromissos sejam apenas com 1 ou 2 pessoas. Nós temos um nós aí, o que são? Esses nós atados na vida, que a gente envolve as pessoas, e a gente tem realmente, às vezes, esse processo de dívida com todas elas. Então, a gente tem que ficar insistindo. Olha, Zé, enquanto não se pagar o último ceitil... Esse negócio de pagar jeito. Não é legal. Não, eu estou usando o termo. Não, eu estou usando o termo do Evangelho. Não, eu estou usando o termo do Evangelho. Eu sei. Então, assim, se vai ser em seguida, se vai ser depois de algumas, se vai ser lá na frente, se vai ser nessa aqui mesmo, não importa. Vai ser, mas vai ser. Porque nem você que demore um pouquinho. Você vai ter que... A finalidade é que todos se amem. Todos. Que você... o amor vai ter que ser unânime entre todos. Então, assim, demore o tempo que demorar. Imagina esse tempo. Quanto não vai demorar, né? Não é? Uhum. Ou seja, a gente não sabe. Agora, eu creio que existe um planejamento, né, na espiritualidade, ali presente com aqueles irmãos, e fala assim, na hora que o cara está chegando lá no Ministério da Reencarnação, ou seja, onde for, Ministério, sim. Porque é no nosso lar. Sim. Né? Aí ele está chegando lá e o outro já olha e fala assim, não, você de novo, vocês de novo vão tentar? Sim. É a 7ª vez que vocês estão tentando se entender, não, não, dá um tempinho. Vai, né? Você tem outros, né? Outras coisas, outras pessoas. Pode ser que eles nos orientem. Pode ser que eles nos orientem, né? Tu não acredita? Pode ser que eles nos orientem. Mas se a gente... E até porque, partindo do princípio que, assim, entre nós não existe espírito perfeito, né? Sim. Os nossos amigos mentores, com todo respeito, mas eles também não são perfeitos. Exatamente. E talvez eles possam encontrar nesses erros, né, e errar é humano e também espiritual, encontrar alguma coisa que, poxa, de repente, aquele momento eu poderia ter cochichado uma coisa mais assim, mais assado. Óbvio que existe o livre-arbítrio, e óbvio que, assim, na minha concepção, é muito mais de quem está encarnado do que do próprio mentor. Sim. Eu tenho uma perguntinha para o pessoal aí, desculpe as minhas perguntas, mas faz parte. Vocês vão concordar comigo, não dá para resolver tudo lá em cima, não? Não. Não dá para... Por né? exemplo, aqui a gente quebra o pau, dá a mulher, o marido, a esposa... Não, às vezes, sabe por que às vezes a gente quer reencarnar? Porque lá em cima ficou tudo bem. Como é que é? Treina, jogo. Exatamente, adorei essa comparação. Porque lá... A gente tendo a consciência... No mundo espiritual, a gente tem a consciência livre. Quer dizer que nunca é resolvido lá? Não. A reencarnação é necessária. A gente só evolui na Terra. Na Terra, não. Encarnado. Interessante. Vocês no mundo isso? espiritual, a gente não evolui. Por quê? Colocar chuteirinha. Tem. Você que colocou do marido aí que eu vi... Tá? Já viu, né? Não, assim, usando o que ele falou, né? Treino é treino, jogo é jogo. Ninguém ganha o campeonato no treino. Tem que jogar a bola lá nas 4 linhas. Não tem jeito, pessoal. Eu tentei. Porque o que acontece? Eu tentei resolver o problema de vocês, não deu. Porque o que acontece? A gente, quando está encarnado, a gente está... exatamente dono do nosso livre-arbítrio. Lá no mundo espiritual, o que acontece? Você tem consciência, você está vendo as coisas, você está sentindo. Aqui, no corpo físico, o corpo físico, ele embute as nossas emoções, né? Ele nos... de certa forma, nos cega, de certa forma. Exatamente. Né? Você começa a ter sensações da matéria que interferem no processo emocional. Exatamente. E aí, as coisas aqui, o mundo material nos chama para
Então, ó, coisas boas. Você que colocou o marido aí, aquele gordinho que está sentado lá, que você quer se livrar dele, esquece, tá? Eu estou avisando. Resolve agora. Aquele que fica sentado assistindo TV o dia inteiro, do teu lado, comendo o dia inteiro, tá? Não tem jeito, tá bom? Vamos lá. A Delmira dos Santos está falando assim, da onde viria esse espírito estranho? Lembra que vocês falaram do espírito estranho na família? Ele ficará nessa família? Ele pode ficar, como ele pode não ficar. Às vezes ele é ele é a escola necessária para aquela família. Exatamente. De repente a família toda... E assim, quando chega uma criança, a gente fica, né? A família toda se vira também para aquela criança, né? É vovô, é vovó que vem visitar, tal e tudo mais. Muitas vezes aquela criança que vem, ela vem com essa missão também para a família. Óbvio que ela tem as próprias tarefas dela, mas para a família tem essa... Vamos pensar em Jesus, né? Porque a gente leu aqui o espírito que vem para criar confusão, para... Não, pode ser o contrário. Mas ele pode vir ao contrário, ser um espírito mais evoluído que vem ali para ajudar Eu já ouvi falar, núcleo. inclusive, que não estava nem na Terra. Existem espíritos que vêm de outros... E o contrário também. O contrário também. Sim. Imagina como é que não é você tá ali com a tua família, pô, o Zé, todo mundo, poxa, que legal, que prazer estar aqui, aí do nada eu tô em outro planeta, em outra situação, com outra família, mais atrasada ou de repente mais adiantada. Sim. É verdade. Deve ser muito difícil. Então, o caso seria, por exemplo, não vamos nos aprofundar, que a gente tem que entrar na alma gêmea daqui a pouco. Então, mas é só dizendo ali, de onde viria esse espírito? Nós não sabemos de onde ele vem. Mas a gente, né, deu algumas possibilidades. Olha, com certeza do mundo espiritual. A gente deu algumas possibilidades. Né? As crianças que são denominadas índigo e tal, essas crianças são estranhas na família. Você pega um filme da... Não necessariamente, Zé. Não. Sim. Não. São diferentes. São ou não são? Elas são diferentes, mas não necessariamente estranhas àquele ninho. Eu particularmente acredito que, assim, não são todas as crianças que nasceram de tal ano a tal ano, são. Mas tem muitas, sim, que são diferentes, que já fazem diferentes. Sim. Você era um menino índigo, não? Acho que não. E a gente fala dos agora. E os antigos? Será que não tinham espíritos evoluídos que... Lógico que sempre tem. Então, por isso que eu digo, e não necessariamente que seja estranho aquele núcleo. Eu lembro que tinha alguma parte, eu não vou lembrar de 1000 perguntas, eu não vou lembrar qual agora, mas tinha uma parte no Livro dos Espíritos que dizia que em algum mundo X existia um espírito que com muito menos idade já estava evoluído tanto quanto aqui um jovem de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então, para você ver que essa relação de mundo para mundo, de evolução para evolução é diferente. Porque a evolução só depende de nós mesmos. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Né? Simples porque nós somos uno. Não nos... E aí já entrei no... eu estava pensando nisso. Não, bora, vê que vai. Nós não nos dividimos. Né? Nós somos uma coisa só. Então, por isso, não tem divisão. Né? E ignorantes, porque a gente ignora. Então, a gente vai aprendendo com as encarnações. Agora... E aí vamos evoluindo. Aí, com a opção de cada um, a gente vai mais depressa ou mais devagar. Isso aí. Vamos atender as perguntas para a gente entrar na segunda parte, que quase que você entra aí. Né? Quase. Só deu um A Vera Maldonado está falando assim, olha lá, gente, comentários em cima. Cada espírito que nasce numa família vem para se dedicar e receber os instintos da alma. Vocês concordam com essa frase? Nossa, mas vem para se dedicar e receber os instintos da alma. Eu acho que nem todos. Instintos da alma. Ô Vera, depois você explica direitinho o que seria instintos. A minha capacidade. É a primeira vez que eu vejo essa frase. Instintos da alma. Talvez os sentimentos. Como é que é? Vem para se dedicar e receber. Assim, instinto da alma, assim. O espírito nasce numa família para se modificar. Isso, mas é isso que ela está falando. Lapidar. Para se lapidar. É isso que ela está falando. Os instintos. Agora, aquilo ali, dedicar e receber, é que eu não consegui entender. Isso. Ela falou de... É Vera Maldonado? Vera Maldonado. Temos muitas dívidas. Já vamos lá. Deixa a Vera Silva está falando que ela gostou muito do comentário do irmão sobre o marido. Tá?
Deve ser algum dos comentários que nós fizemos aqui. A Vera está falando assim, temos muitas dívidas e também receber. Somos todos uns ligados pelo fio da gigantesca família. Sem dúvida. A Elisete Lisa. Tudo para o resgate. Querendo ou não, temos que fazer o melhor para ter direcionado os filhos no caminho do bem. A tarefa não é fácil, porém não é impossível. A mãe já demonstra o amor incondicional, em certos casos. Sim. Ok? Concordam? Sim, com certeza. Luciana garante, mas eu acho que nem sempre a separação foi um fracasso. Pode ter sido o tempo necessário para algum resgate. O importante é acabar bem. Eu concordo com você, Luciana. Claro. Nem sempre. De repente você faz escolhas. Sim. Né? E de repente você pode adiar essa escolha, porque assim... Também não é nada por acaso. Também vamos parar, que acabamos de falar isso. Sim. Ninguém cai de paraquedas. Não, nada é por acaso. Mas também podemos, né, parar, né, estacionar. Se aquela situação está ficando tão comprometedora, né, é melhor você dar uma parada agora, antes que você faça coisa pior. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? A nossa amiga Priscila, chinesa... Que linda essa leitura da Alcina. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Sim. Sem dúvida, Priscila. A Flaviane está pedindo orações, a gente vai fazer no final, viu, Flaviane? Orações aqui também para a Adelita. Beni Coquito! Aê! Beninho, uma Beni, um beijo no coração. Eu te quero, homem, eu te quero. Já rolou um ciúme de Amagina. Desculpe, viu? Rolou um ciúme, né? Eu te quero, esse homem, meu Deus do céu. Adelmira, meninos, as explicações do programa estão ótimas. Tá bom, Delmiro. Paguei você para falar. Ela fica brava. Generosa. Ela fica brava que eu falo isso. Até metade foi, depois a outra metade já não sei. Ela é muito generosa. É muito generosa, Delmiro. Olha só, a Flaviane, você está falando, eu acho que minha filha mais nova é um espírito evoluído, porque ela fala cada coisa e sempre tem respostas para tudo. Pode ser. Não tenha dúvida, pode ser. E a Vera Maldonado, que fez aquele comentário, em cada tempo do nosso planeta, já estivemos aqui aprendendo em cada fase. Sim. Sem dúvida nenhuma. Gente, nós vamos entrar agora para um assunto que é totalmente contrário daquele marido da senhora lá. Muito pelo contrário. E aí tem uma polêmica grande, inclusive já tem até música disso, já teve novela, já falamos aí, tem uma história toda sobre isso. E, na realidade, a gente quer falar do quê? O Beninho se propôs a falar, especializado nesse assunto, né? Top! Alma gêmea. Vamos ouvir, então, Beninho? Beninho, dá o pontapé inicial, que eu já vou mudando aqui as legendas para o pessoal acompanhar. Espera só um pouquinho. O último aqui, ó. Teve? A mocinha está falando assim, mas tem crianças que já nascem evoluídas. O problema é que nesse mundo das pessoas que só se vê matéria. E é difícil de ver. Né? Às vezes a gente nem enxerga, a criança já tem um certo conhecimento. Bom, lá, vamos para a alma gêmea aí. É isso aí. Tiveram alguns comentários que eu acho que é interessante a gente levar em consideração. Inclusive, teve um que eu falo na minha palestra, não me aprofundo sobre isso, né? Okay. Mas eu acho que sempre é válido a gente levar isso em consideração. Por quê? Acontece o seguinte, quando a gente fala de relacionamento que não deu certo, e aí o casal se separa, e onde é que está a alma gêmea nisso tudo? É o seguinte, a gente, talvez de uns tempos para cá, e eu vou tentar ser breve, de uns tempos para cá, principalmente quando a gente fala de filmes da Disney, de princesa, a gente é muito acostumado a o príncipe encantado foi lá, beijou a princesa e foram felizes? Para sempre. Disney. Para sempre. Disney. Aí não mostra o casal ali lavando roupa e fazendo comida e treta. banheiro aberto, não? Exato. Toalha molhada na cama. A sintonia já tá boa aqui. aqui. Então não mostra nada disso, né? Então, assim, e esses filmes, eles são geralmente, né, mostrados para as crianças. Então, muitas vezes a gente é acostumado e a gente tem que até parar com isso de existe o príncipe encantado e existe a princesa dos meus sonhos. Então, assim, existem pessoas que a gente se dá muito bem, podem existir pessoas que a gente viva a nossa vida toda enquanto marido e mulher, marido, mulher e mulher, seja lá o que for, mas como casal, existe isso e pode, de repente, não existir. E algumas pessoas, muitas vezes, nesse ínterim, nessa vontade de querer
incansavelmente encontrar sua alma gêmea, acaba, de repente, às vezes até forçando a barra com aquele falso alma gêmea, ou aquela falsa alma gêmea, que não está muito que ligando para essa história de alma gêmea, que de repente não liga muito para ele mesmo ou para ela mesma, e talvez não ligue muito para você, e aí às vezes a gente acaba, digamos assim, que forçando a barra. Alma gêmea existe ou não existe? Existe ou não existe? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse termo, não. Você tem um exemplo em casa, não do teu pai, mas o teu Poderia. pai, ele faz a celebração de casamentos, e muitos falaram, eu tenho certeza, Beni, pode participar e falar se não é verdade, se colocaram como sendo almas gêmeas. Agora, depende do que você depende do que você entende por alma gêmea. Nas palestras, eu inclusive trouxe esse tema porque nas últimas palestras tem sido um tema que eu tenho utilizado bastante. Eu jogo isso para a galera e fica isso, né? Tem ou não tem, tem ou não tem, tem ou não tem. E assim, é legal polemizar, gosto demais, gosto pra caramba, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente levar e considerar alguns fatos. Primeiro, em relação ao significado das palavras. Primeiro, em relação à palavra alma. Se a gente tem no Livro dos Espíritos que o significado da palavra alma é espírito encarnado, logo, a gente teria que esse conceito de dualidade, né, esse conceito de se completar a metade da laranja, não seria alma gêmea, e sim seria espírito gêmeo. Sim. Porque a alma é o espírito encarnado. Então a gente já parte desse pressuposto. Tem um conceito que eu sempre gosto de trazer, que isso vem de Aristóteles, vem de Platão, lá em O Banquete, que ele traz o mito do andrógeno para a gente. Esse mito do andrógeno é o seguinte: tinha um ser, antigamente, que ele tinha 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. E esse ser, ele foi evoluindo de tal maneira que ele chegou a quase a uma perfeição. E aí, aquele Zeus, né, na época da mitologia grega, ele então, como esse ser estava chegando quase à perfeição, atingindo ao nível do próprio Zeus na época, ele então cortou esse ser, digamos assim, na metade, e esse ser estaria predestinado pela eternidade, vagar a eternidade para encontrar a outra metade. A outra metade dele. Então a gente tem, de muitos anos antes de Cristo, esse conceito de vagar a eternidade por encontrar a nossa própria metade. Então, desde lá, a gente já vem com esse, cadê minha outra metade? Cadê minha outra metade? Falando de espiritismo, o próprio Kardec nos traz justamente que não, que a gente não teria esse conceito de alma gêmea, que isso seria uma linguagem, uma metáfora, um sentido figurado, de que muitos autores, até então, antes e até depois, e vamos entrar nisso, se validaram dessa ideia, dessa hipótese de alma gêmea num sentido figurado. E aí o próprio Kardec, através dos espíritos, Kardec, nos traz exatamente isso, de que não existiria esse conceito concreto de alma gêmea. Daí, mais recentemente, a gente teve Fábio Júnior criando a música da alma gêmea, e para aqueles que, de repente, não são espíritas, ou não têm conhecimento nenhum da doutrina, depois, a própria novela da Globo, isso já faz um tempo, foi em 2005 que teve a novela Alma Gêmea, nos traz isso de várias encarnações, e aquela cena final é maravilhosa, de que eles dois são casais e são casados por muitas encarnações. Então a gente vai trazendo cada vez mais esse conceito, e aí vem o Emmanuel e diz que sim, que a gente teria alma gêmea. E aí fica essa dúvida, né? Será que tem ou será que não tem? Não, essa a colocação do Emmanuel, né? Eu até tenho o livro Consolador, né? E aí, no final, ele faz uma... Não é uma correção, ele faz um comentário no final. É uma correção, é uma correção. Ele diz, inclusive, que não foi... exatamente desta... Não foi captado exatamente o que ele falou, e que o que ele queria dizer, e que a alma gêmea seria afinidade. Nesse sentido. No sentido do que está lá no Livro dos Espíritos, né? Mas assim, mas falou, né? Eu acho que é sempre importante a gente levar e jogar esses conceitos para a gente entender e saber onde a gente quer chegar
e tentar, na maior possibilidade possível, nesse arcabouço de conhecimento e tudo mais, para enxergar e entender o que faz sentido para a gente. Né? Enquanto Kardec, enquanto Emmanuel, enquanto o Aristóteles, enquanto Platão lá atrás, o que de repente nisso tudo faz mais sentido. Eu não vou ser leviano de afirmar se existe ou não existe, e não vou ser leviano, de repente, de dar uma informação que eu não lembro se é verdadeira. Por isso que eu vou dar um parênteses aqui. A gente não pode ter uma outra denominação, um outro entendimento em cima de alma gêmea? Você sabe que existem casais que se dão muito bem. Tem uma afinidade muito grande. É. E muitas vezes esses casais podem se encontrar em outras encarnações. Às vezes, e aí daqui a pouco a gente vai ver uma pergunta ali que tem a ver com isso. Eu posso vir, por exemplo, como filho. Eu posso ter essa alma gêmea, né? A alma gêmea pode ser um filho, né? Onde eu tive um relacionamento em vida passada. Então, alma gêmea, se a gente tirar a palavra, a denominação, você colocou muito bem, né? E ela também, mas a palavra alma gêmea também não pode ser entendido com uma grande afinidade, um grande sentimento de amor, que pode muitas vezes se reencontrar. O importante é que a gente entenda que não é uma metade. Porque aí a gente volta... Que nem na música, da metade da laranja. Fica tão, né? Essa laranja então, porque o que acontece? A gente tem que... O que tem que ficar claro... Você pode usar a palavra alma gêmea, quando um casal se dá muito bem. Então, você diz, são almas gêmeas. Sim, porque são almas com espírito, com ideais iguais, com uma grande afinidade. Em tudo. Exatamente. Então, assim... Nesse sentido, sim. Agora, no sentido de ser a tua metade, aí não. Porque nós fomos criados simples. Simples, ou seja, porque nós não somos composto, nós somos único. Único, sim. Não, até porque se você falar metade, significa que está faltando. Exatamente, porque tá faltando, você é incompleto. Né? E muitas pessoas acabam buscando no outro um complemento que ela mesma não se completou. Que é aí que está o grande problema. Porque quando você fala que o espírito, que aquele homem ou aquela mulher é tua alma gêmea, nem sempre ele é igualzinho a você. Nem sempre ele pensa igual a você. Que bom, né? Ele é diferente de você, porque é nas diferenças que a gente se completa, que a gente se entende nas também não é nas regra. Igualdades também. É isso que eu ia dizer. Nas igualdades também. Entendeu? Por incrível que pareça, a gente conhece pessoas que têm o mesmo gosto, as mesmas situações, gostam das mesmas coisas e se dão bem. Mas sim, porque o que acontece? Quando a gente... E às vezes a gente escuta isso, às vezes assim, os diferentes se atraem. Isso é na física, na lei da física. Na lei material. Sim. Os espíritos não são matéria. Então, o que nos atrai são afinidades. Então, são as igualdades. Então, é outra coisa. Mas qual é o sentido de progresso se você tem uma pessoa que tem a mesma afinidade, o mesmo procedimento, as mesmas coisas? Que sentido de progresso é esse? Por mais que você seja bem igual, você é diferente. Porque nós somos únicos. A digital não é igual. É igual a zebra, né? Eu até falo isso na palestra. É igual a zebra. A zebra nunca é igual, né? A digital, nossa, não é igual. Assim como o nosso Exatamente. Então, por mais que você seja igual, por mais que você pense igual, tem sempre alguma... O que nos faz diferente? A nossa caminhada evolutiva. A experiência. A nossa caminhada evolutiva, o nosso decalque. Né? É ele que nos faz diferente. Porque quando a gente foi lá criado por Deus, no princípio inteligente, nós fomos criados todos iguais. Mas quando nós começamos a caminhar, desde lá do mineral, né, que nós começamos a sentir as sensações, né, para passarmos a ser um princípio, um espírito, ter a nossa individualidade e aí continuarmos a nossa evolução, nós caminhamos de maneira totalmente diferente. Por mais que caminhemos juntos, por mais que caminhemos de maneira parecida, nós caminhamos. Porque a maneira com que eu aprendo
é diferente com o que ele aprende, com o que você Uhum. aprende. Ou seja, não existe duas pessoas iguais. Não. A mocinha está falando aqui, ó, é mocinha mesmo o nome dela, mocinha Sim. Alves Silva. Almas gêmeas não é só de casal, pode ser um filho. Sim. O que você acha? Eu trago na palestra, mas eu coloco assim um exemplo bem, chutei o balde e bem assim entreguei a idade também. Eu coloco na palestra assim com uma imagem que para muita gente é muito forte. É o Romário e Bebeto se abraçando na Copa. Sim. Aí a galera, mas como assim, Romário? Tá falando de alma gêmea, Romário e Bebeto? Eu falo assim, gente, naquele ano, naquela época, naquele mês, e Copa do Mundo a gente vai viver em novembro. É um mês. Naquele mês, aquela dupla era carne, unha, alma gêmea. Sim. Era metade laranja. É assim, para quem é músico vai me entender. É você tocar com um cara, de repente, há tanto tempo, ou às vezes não, que você não precisa olhar para a pessoa que você sabe que ali vai acabar a música, que ali vai começar outra. Sim. Você já entende ali, já tem uma percepção que vai além do sentido material do que a gente pode compreender. Então, assim, realmente, alma gêmea, no sentido que a gente traz de afinidade, Sim. né, de família espiritual, igual a gente trouxe no começo da live, na minha concepção, é isso, é afinidade. Pode ser de filho, pode ser às vezes de uma pessoa que você nem tem contato. Um amigo. Nem tem contato para sempre. Ou teve um contato num determinado momento. Mas você é... Eu nem sei se isso a gente pode ficar falando, mas eu, por exemplo, assim, eu tinha na Helena Toni uma alma gêmea. E quem não conhece, Helena Toni foi uma trabalhadora de muitos anos, muito querida aqui na casa, de um amor enorme, um coração enorme. Mas a gente se entendia no olhar. No olhar. E às vezes, mais do que no olhar. Às vezes, sem olhar pessoas... Era algo assim, às vezes ela chegava aqui no Ceará, ela dizia assim para mim, vamos tomar um cafezinho na minha casa hoje? Aquilo era tudo que eu estava precisando. E eu chegava, a gente tomava um café depois do Ceará, que a gente conversava, né? E conversava sobre assuntos, não necessariamente de problemas, não, mas conversávamos, trocávamos ideias, trocávamos. Então, assim, eu falo assim, ela continua sendo, mas só que agora no outro plano, né? Uhum. Ela já está no mundo espiritual, né? Mas, assim, era uma sensação de ter ali aquela coisa né, que você é apresentada para uma pessoa e em vez de você dizer muito prazer, você diz que bom que nós nos reencontramos. Né? Sim, verdade. Não tem essa colocação? De coisas que a gente acabou já passando. Olha, sim. A Vera Maldonado está falando assim, acredito que por sermos únicos, a alma gêmea possa ser espíritos vibrando na mesma sintonia de evolução. É o que nós falamos, né? Sim. Perfeito. Afinidade, obrigado pela ajuda, Vera, pela contribuição. A nossa querida Maria do Carmo, nós vamos fazer a prece no final. Delmira. Nós, mulheres, idealizamos demais. Sonhamos encontrar o par perfeito e quando nos deparamos com a realidade. Tudo é para a nossa evolução, a tal da Disney que você falou. Não, mas é verdade, ela foi criada dessa forma, né? A gente criada, exatamente, que vai chegar, que vem no cavalo branco, sabe? Tudo é para a nossa evolução. Pode existir alguém que né, supra ali, de repente, aquela sua idealização. Sim, pode acontecer. Em alguns pontos, mas não em todos. Não em todos. A Elisete. Nossa, Elisete, você apagou a gente, Elisete. Olha, estamos aqui, ó. Beijo, Elisete. Eu nunca acreditei que existisse alma gêmea. Depois das explicações do Beninho e uma palestra lá no Centro Semeadores, passei a compreender melhor o assunto. A alma gêmea pode ser com filhos, amigos, parentes, muitíssimo ligados, afinidade, como casal. Eu acredito que seja quase parecido em parceria. Isso. Realmente o igual, para mim, está um pouco distante. As ideias nem todas serão exatas. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Beninho, faz um comentário, Beninho. Legal. Beijo, Elisete. Adoro você. Queridaça, Elisete. Mas é exatamente isso. Você pagou para ele... Não, eu estou mandando mensagem aqui. Mas é exatamente isso que eu penso. E até linkando um tema com o outro que você comentou lá atrás, é até interessante a gente pensar, Zé, como é que esse conceito de alma gêmea, não só o conceito, mas como é que a gente vai criando a relação com as pessoas ao ponto de
chamar, igual você mesmo comentou, outro espírito, já desencarnado no caso, Sim. né, de alma gêmea, né? Como é que a gente vai criando esses laços? É através da reencarnação, que Sim. você mesmo comentou lá Sim, no sim. começo, né? Lembra da pergunta? Se nós desfizéssemos os laços de família, o que aconteceria? O recrudescimento do egoísmo, ou seja, o aumento do egoísmo. As reencarnações, ela faz o contrário, né? Ir apertando esses laços, a aproximação desses sentimentos. Então, cada encarnação que você vai tendo, você vai firmando cada vez mais essa... Consolidando. Consolidando mais esses laços, né? Olha, só o último comentário aqui, ó. A mocinha está falando assim, verdade, por isso é uma alma gêmea. O que falta em um, tem no outro. Por isso, um completa o outro. Transborda, digamos assim, né? Um transborda o outro, né? Entendendo que cada um de nós carrega consigo a sua experiência, né? Sim. E assim, existe um processo que a gente tem que tomar muito cuidado, que já extrapola até a doutrina espírita, que é o processo emocional, né? Quando você cria circunstâncias na sua cabeça, achando que aquilo vai ser a solução, né? Que eu busco essa alma gêmea, essa pessoa com grande afinidade, eu também tenho que tomar cuidado no aspecto emocional, porque eu tenho que me manter firme, né? Eu não posso acreditar ou jogar, porque nós vivemos assim. Infelizmente, a maioria de nós, de vez em quando, precisamos de uma muleta emocional. Sim. Essa muleta emocional é assim, ele vai ser a salvação da minha vida. Então, eu estou carregado de problemas na minha cabeça, estou cheio de coisas que eu tenho que ser resolvido, mas ele estando na minha vida, ele vai solucionar esse problema. E não é assim que funciona. Eu só vivo porque ele está comigo. Eu já escutei isso, já escutei isso. Se ele ou ela, né? Se ele ou ela... Por que nós temos tantos feminicídios? Exatamente. Né? Porque o homem não admite, né? No caso, o homem não admite a separação. Ele não consegue se imaginar sem aquela pessoa. Isso, de repente, além de outras coisas, tá? Sim, Claro. sim. É uma construção... Exatamente. Social, talvez, né? Ou de criação. Sim. Entre outras várias coisas. Essa questão emocional é muito séria. Quando a gente usa o outro e fazemos isso constantemente. Como uma muleta, a gente faz isso direto. Sim, como muleta, como apoio para você, você não cresce e o outro não consegue conviver com você. Você não vai ser feliz. Você não consegue ter momentos... A gente sabe que a felicidade não é constante, mas você não consegue ter. Mesma coisa quando, vocês estão falando desse assunto, mesma coisa quando, de repente, a sua, entre aspas, tá? A sua alma gêmea se despede desse mundo, né? Sim. Corporal, né? Desencarna, e aí você se acha dependente dessa pessoa, né? E aí você, de repente, né? Eu tenho um exemplo, nós temos um exemplo aqui na casa, eu não vou citar o nome, mas tem uma pessoa que já está 5 meses em coma. Está 5 meses, vai para 6 meses quase em coma, está deitado numa cama lá na Santa, não sei se é na Santa Casa, eu acho. Não, casa Ana Costa. Ana Costa, o Hospital Ana Costa está lá, na cama. A esposa, ela não sai. Ela não sai do lado. Ela não sai do lado, ela está há 6 meses grudada com ele lá. Nossa. Um aspecto emocional. Lembra que eu falei da muleta? Eu não estou citando o nome, eu posso falar. Sim. A dependência emocional, eu me sinto... o pensamento dela deve ser assim, eu me sinto culpado se eu sair daqui. Nossa, se acontecer alguma coisa, se ele morrer, eu vou ser culpada, eu não vou estar presente. Aí pega as enfermeiras, não, tem que ser feito desse jeito. Então, cria, e essa pessoa está se definhando. Ela está, no seu aspecto emocional e físico, ela está se acabando. Então, é isso que eu falo. É muito sério. Você primeiro tem que estar resolvido com você. Sim. São pessoas que são mal resolvidas na sua situação. Mas quando você vai se unir a uma pessoa, você tem que primeiro, né, fazer essa autoanálise, trabalhar seus sentimentos, as suas emoções, ou vai buscar ajuda, ou no centro, ou no psicólogo, um psicoterapeuta. Mas depois vai buscar essa relação, mas não se jogue achando que essa relação é tudo na tua vida. Exatamente. E que sem ele
nada vai funcionar. E é de responsabilidade dessa pessoa te arrumar, né? Não tem o outro que tem que te arrumar, que tem que resolver essa situação por você. Não é? Muito complicado isso. É muito difícil. O relacionamento entre dois espíritos, ele é muito difícil. E você pode perceber, pessoas assim, geralmente quando desencarna uma pessoa, a outra vai logo depois. Não dá muito tempo. Logo depois ela vai. Pessoas que têm... Aí você fala, ai, que lindo! Os dois se amavam, mas também tem um aspecto emocional que eu acabei de falar. Sim. Né? Então, tem um vínculo, tem a falta, isso. Enfim, é uma coisa bastante, eu acho assim, bastante difícil, porque quando você tem uma convivência de muitos anos com uma pessoa, né? E aí você lembra de pessoas com 70 e poucos anos de casado, 60, 70. Eu já vou para 40 anos de casado agora em dezembro. É assim, quando há separação, realmente você tem que ter muita estrutura, porque você sente falta do outro. Sente falta emocional, carinho, tudo. Mas você sente falta física. Quantas vezes a gente escuta pessoas que têm o marido ou a mulher dando muito trabalho, né? Com doenças e não sei o quê, e a pessoa está ali, a pessoa reclama e que não aguenta mais, não sei o quê. Quando a pessoa vai embora, ela sofre, porque ela sente falta, inclusive, do trabalho que ela tinha. Então, mas deixa eu só... Desculpe, nós mudamos totalmente o assunto. Não, mas é importante falar sobre... Por isso que eu coloquei esse assunto, porque tem muita gente... Viramos assim. Não é nem a questão da falta da condição física. Ainda é o aspecto emocional e energético. Sim, também energético, sim. Convive com uma pessoa durante muitos anos no seu campo vibratório. Isso, exatamente. Você vive com ela no campo vibratório. Quando você corta, é como se algo estivesse... É a mesma coisa que há naquelas grandes obsessões em que a gente lê nos livros, que você não pode separar muito, assim, separar os dois espíritos, porque já existe que nem uma simbiose, uma coisa de um sentindo a energia. Então, se você separar a coisa, e aí, quando você passa por uma separação, que não seja, às vezes, um desencarne, a pessoa vem... Eu já vi vários relatos. Eu não consigo viver, eu estou sentindo, está me faltando alguma coisa. Sim, e a gente percebe que a falta que ele sente é exatamente dessa convivência energética. Sim. Porque acaba criando um tipo de uma simbiose entre os dois. Você sente, né? Você está acostumado com aquele campo vibratório na casa, na convivência, no toque, na proximidade. Na fala, no tudo. E aí, quando você rompe isso, então, quando a pessoa fala, eu estou sentindo falta, ele está sentindo falta, é disso. Exatamente. Ou seja, que a gente não enxerga isso na hora. Exatamente. Então, assim, nós somos uma pessoa, um indivíduo, um espírito, né? Não temos a outra metade, né? Tanto é que nós nos separamos, né? Com os desencarnes, e quando a gente desencarna, dependendo de cada um, vai para um canto. A gente não sabe se a gente vai estar junto do lado de lá. No meu caso, por exemplo, a minha está mais evoluída, vai para um nosso lar mais legal. Eu ainda vou para um nosso lar mais lado B da coisa. Tá certo, tá certo. Olha lá, a Priscila, a nossa querida Priscila Sobreira da China, chinesinha, eu falo que ela está com cara de chinesa, porque ela viveu tanto tempo na China agora, né? Tá com a cara de chinesinha. Eu super concordo. Esse conceito da busca da metade da laranja acaba que muitos se submetem a estar num relacionamento ruim. É verdade. E aí vem os conceitos que a gente vai aprendendo desde a infância, como foi explicado aqui, né? Cuidado com vale tudo por amor. Nossa. Não. Nossa, cuidado por amor já deu em morte. Nossa, é verdade. Cuidado com isso. É verdade, Benito. A Geni aí. Seja bem-vinda, Geni. Verdade, concordo que tem que ter equilíbrio nessa situação, muito delicada de se explicar. É verdade. E a Priscila, novamente,
que os relacionamentos venham para nos complementar e não completar. Exatamente. Boa, legal, Priscila. Legal, parabéns. né? Está contratada, Priscila. Vai contratar ela aí direitinho. A Priscila é linda, eu adoro a Priscila. A Priscila há muitos anos vem aqui na casa, né? E é uma pessoa maravilhosa. Gente, vamos fazer uma prece agora? Sim. Que tal a gente fazer uma sim. prece? Está preparado? Inspirado? Deixa eu só ver se o pessoal faz um comentário. Adivinha o que eu vou colocar? Não, fique quieto. Adivinha o que eu vou colocar? Adivinha o que eu vou colocar de imagem para a gente fazer essa prece? Eu nem sei. Não, mas daqui a pouco aparece aí, as pessoas já sabem. Tem um negócio bacana. Enquanto isso, enquanto a gente não vai fazer a prece, eu quero lembrar você... Olha, vamos embora para o mar. Eles já sabem que é o mar, olha lá. Vamos embora para o mar. Já me conhecem, né? Já sabem, eu adoro o mar, né? Então, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Tá frio hoje. Tá gelado. Pessoal, vocês estão vendo aí o cartaz do Setembro Branco, tá? Que está indo do dia 3 ao dia 30, o Encontro em Busca pela Paz. Nós estaremos batendo um papo sensacional com essa pessoa. É boa, não é? Muito. Heloísa Pires. Muito. Você pode... avisa o marido lá, o gordo está comendo pizza agora, avisa ele para que você vai assistir, vai pegar o teu celular no sábado, às 19 horas, pode fazer pergunta. Heloísa Pires é maravilhosa, já esteve aqui nessa casa, nós adoramos, lembra? Quando ela esteve aqui? Sensacional. E ela vai falar a paz na visão de Jesus, né? Eu não consigo, é isso mesmo. Então ele vai... Não, a história... não sei. Vai falar de Jesus, vai vincular a paz com Jesus. Heloísa Pires é maravilhosa, vale a pena assistir. Quero dar um recado para você que está assistindo também a gente, que quinta-feira que vem, o NED será o NED mais o Encontro da Paz. Olha lá. Olha quem vai estar com a gente quinta-feira que vem. Então, a gente não vai ler o Livro dos Espíritos, a gente não vai ter o NED normalmente. Nós vamos falar com Vitor Hugo Guimarães, o menino Vitor Hugo. Lembra dele, não? Grande Vitor Hugo. Para vocês terem ideia, o Vitor Hugo, ele nós já fizemos uma live com o Vitor Hugo na época da pandemia. Foi a maior audiência que tivemos até hoje. Ele é muito legal. Ele é muito bom. Ele é de muito Minas, bom. né? Ele é de Minas Gerais. Ele é mineirinho. Um amor de pessoa. Tranquilo, e manda áudio assim, meu irmão, que Jesus te abençoe. Exatamente. Muito bom ouvir. É uma pessoa maravilhosa. Muito bom. Então, vale a pena assistir. Quando é que vai ser o Vitor? Quinta-feira que vem, dia 29, às 20 horas. 29, é isso? 29. Tá certinho. 29. Hoje é 22? Exatamente, 29. Então, não teremos o NED, mas teremos o Vitor Hugo. Vale a pena assistir. Repito, não percam. E, para terminar, teremos a Semana Espírita de número 70, e a Semana Espírita da USE, tá? Vai ser diferente esse ano. Sim, esse ano vai ser o quê? Eles vão falar do assunto do livro Aconteceu na Casa Espírita. Eles pegaram 3 oradores, esses 3 oradores vão debater sobre isso. São mesa redonda, isso. 2 mesas redondas. O primeiro vai ser no Seara de Jesus, numa segunda-feira, dia 10, no Seara de Jesus, às 20 horas. E depois, no dia 13, vai ser no João Cabete, Centro Espírita João Cabete também. Tudo sobre o assunto Aconteceu na Casa Espírita, pessoas de renome. Vocês podem ver lá, Dr. Flávio Brown, Dr. José Nilson, tem o pessoal assim, né, de primeira. E após o término, ele vai ser presencial, é bom o pessoal lembrar, é para ir até o local, tá? A transmissão não vai ser ao vivo, vai ser logo depois. Acabou o evento, nós vamos começar a transmissão, porque a gente quer que as pessoas compareçam. Vale a pena, vocês vão gostar, tá? Quem vai transmitir depois, quem vai passar a transmissão, somos nós da JM Vídeos aqui. Feito isso, dei tempo de vocês colocarem copinho d'água, tudo aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. A Elisete Lisa está falando da Semana Espírita, está aplaudindo. Rosana Galvão, muito bom, obrigado por compartilhar os ensinamentos. Nós estamos aprendendo, Rosa. Eu aprendo com esses dois aqui, são maravilhosos. Eles e o Nós Newton. estamos aprendendo. Eu estou aqui só para botar fogo na lenha. Eu já percebi que eu estou só para isso, né? Minha função é essa aqui. Mas foi um fogo interessantíssimo, não, cara. Foi. Não é? Várias perguntas pertinentíssimas. Você vai fazer a prece
uma vibração, né? Mais ou menos 3 minutos. Depois a gente dá 1 minuto de silêncio, bebe a aguinha para que eles também bebam água, tá bom? Uns 3 minutinhos para você. Manda um grande abraço pro teu pai. A gente gosta muito, ama muito teu pai, tá? Eu aprendi a gostar dele, convivi com ele aqui aqui com o Evangelho, nas palestras. Eu tenho muita coisa gravada dele que a gente deu muita risada. Ele é uma pessoa muito alegre. Muito, muito. Você não sabe, os bastidores aqui eram muito. Bom, era muito... bastidor eu não se eu sei. colocar tudo se eu colocar tudo aqui, o Beni vai ficar bravo comigo. Eu coloquei aqui, a gente dava muita risada, mas com alegria mesmo, que faz parte da doutrina essa alegria. Manda um grande beijo para ele, tá bom? Obrigado. Fala que a gente gosta muito dele. E claro. Mandarei. Mandava. E agora vamos ao nosso mar. É lá que a gente deve estar, porque lá tem energia. Colocando nosso corpo em nossa mente, em nosso espírito, em prece, de mãos juntas, agradecendo e rogando aos nossos amigos espirituais, a Jesus, nosso mestre e também nosso irmão mais velho, a Deus, nosso Criador, elevando nosso pensamento a Ele e em vibração, orando neste momento, pedindo para que durante essa caminhada, em nossa encarnação, nós possamos quitar os débitos que, porventura, tenhamos angariado em outras encarnações com os nossos irmãos, nossos amigos espirituais, que outrora se fizeram em desavenças, mas que através do nosso livre-arbítrio, da nossa força de vontade, da nossa compaixão, do nosso afeto, nós poderemos reverter esse sentimento, até que todos nós, espíritas e espíritos, estejamos em comunhão, em amizade, em amor pleno, rogando aos nossos irmãos que porventura se encontram enfermos, necessitando de auxílio espiritual e físico, ou aqueles que também precisam de apoio por qualquer desvio mental, para que Jesus, nosso Mestre, através da sua falange de espíritos amigos, se façam presente e que auxiliem aqueles que mais precisam. E que nós, de qualquer maneira, possamos também auxiliar aqueles que mais necessitam. E que neste momento, em prece, nós também consigamos compreender cada vez mais o significado de que nós somos espíritos únicos, criados por Deus, e que através das encarnações, e principalmente através de outros espíritos, vamos conseguir, a cada dia, evoluir um pouquinho a mais. Prece por todos os nossos irmãos que mais precisam. E que assim seja. Na graça de Deus. 1 minutinho para você tomar a tua água agora e nós irmos para o encerramento.
Gente, antes de mais nada, de terminar, eu queria fazer um agradecimento especial também à Alcina. Imagina. Alcina, muito obrigado. A Alcina faz a voz dos tratamentos, das cirurgias. E quando nós iniciamos, ainda na inexperiência, não sabíamos como ia ficar. E estávamos até esperando que acabasse a pandemia e encerrássemos, né? Mas as pessoas sentiram muito. Muito obrigado, viu, Alcina? Obrigado pela tua voz. Obrigado eu, a oportunidade. E principalmente, eu vou contar o segredo da Alcina. Pode contar? Não sei o que é. Se é segredo, não pode, né? Se é segredo, não pode, né? A Alcina, ela grava essas músicas não, ela grava os seus áudios às 5 horas da manhã e manda para mim e me acorda. Me acorda às 5 horas da manhã. Eu tenho gravado mais cedo assim agora. Tô brincando. Obrigado. Antes até era verdade. Beni, queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, né? Que você tá... Show. Vou agradecer, Zé, obrigado, Alcina, obrigado por tudo. Adorei estar aqui mais uma vez presente com vocês. Vou deixar aqui, posso mandar na live aqui, Zé? Pode. Estou mandando na live aqui o meu formulário. Eu estou terminando uma pós-graduação. Estou fazendo pós-graduação em marketing e o tema do meu TCC é sobre juventude, comunicação e espiritismo. Então tá aqui, gente, rapidinho o link do formulário. Se vocês puderem entrar lá, responder. O formulário é rapidinho. É só para responder um formulário. 5 minutinhos, responde o formulário e me ajuda demais. Inclusive, eu precisava, né, chegar em 300 respostas. A gente está com um número muito positivo, as pessoas estão respondendo, mas quanto mais pessoas de mais idades, de mais classes sociais, de mais cidades responderem, melhor a gente vai ter um aproveitamento cada vez melhor. Então vocês viram o compromisso de vocês, né, gente? É só um formulário, vale a pena você responder direitinho. Se você não responder, você vai ficar com a consciência pesada. Aquela contribuição que você falou que ia dar, né, com as informações, não vale nada se você não preencher aí. Então vamos lá, vamos participar, tá bom, gente? Obrigado, Beninho. Obrigado a todos. Obrigado. Deus abençoe e sintam-se abraçados, né? Vamos lá? Vamos abraçar todo mundo? Um abraço para todos, uma boa noite, fiquem com Deus. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.